Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Estou muito feliz de ter aqui você comigo. Esse canal foi feito justamente para te ajudar, para facilitar para vocês, né? Então, por coisas que eu passei, eu espero que você não passe e que você me assistindo consiga pular muitas etapas na carreira e ter um crescimento maior, tá bom? Então, hoje a nossa aula é sobre como diminuir o tempo de colocação, de aplicação da extensão de cílios, tá bom? É um tema assim que a gente sofre muito, né? É algo que a gente sofre muito, principalmente no início. A gente tem muita cobrança nossa mesmo, né? De sempre se questionar se tá demorando muito, se nossa cliente tá confortável, se ela tá ficando desconfortável. A gente vai começar a notar sinais da nossa cliente, né? Se mexer muito durante o processo, questionar se tá acabando, se não tá. Então isso acaba deixando a gente com muita ansiedade, né? Muito nervosa com a situação e às vezes muito pelo, em vez de facilitar ou de nos ajudar a encaminhar e ser mais ágil, acaba atrapalhando, né? Então eu separei alguns tópicos onde com o tempo eu fui vendo que nos ajuda muito a diminuir esse tempo, que realmente a extensão de cílios em si é um processo, né? Não é algo que a gente consegue fazer em 15 minutos. Então, a gente consegue assim um tempo recorde assim, dependendo da técnica, 1 hora, mas é um procedimento que merece cuidado, precisa, né, de cuidados, precisa de atenção, delicadeza da nossa parte, né? Então acaba sendo um processo demorado mesmo. Mas eu estou aqui para te ajudar a diminuir esse tempo, tá bom? Quem ficar até o final da aula vai ter uma surpresa gigante, tá? Fiz um presentão para vocês, vou entregar um presentão para vocês, tá? E a caixinha de perguntas no Instagram vai estar aberta para você, para você que assistiu a nossa aula. Caso fique com alguma dúvida ou queira deixar algum elogio sobre a nossa aula, vai ficar aberta no meu Instagram, tá bom? Então, a gente vai começar com definir um protocolo de atendimento. O que é definir um protocolo de atendimento? É nós nos acostumar com uma rotina, tá? Não iniciar cada atendimento de um jeito, e sim ter um protocolo. Ou seja, a gente começa com tal coisa, tá bom? Eu acho melhor, no caso que serve para mim, a gente iniciar com a ficha de anamnese, tá bom? A gente vai iniciar o atendimento com a ficha, porque lá nós vamos questionar para nossa cliente o que ela possui, se ela possui alguma doença, se ela possui algum tipo específico, se ela usa lente, se ela não usa, se ela vai precisar retirar a lente ou não, porque se ela usa lente vai ser necessária a retirada. Então lá possui algumas informações sobre saúde que é necessário. E na ficha de anamnese a gente já define qual é a técnica que será utilizada nessa cliente, né? Então ela vai decidir qual é a técnica utilizada e nós vamos prosseguir. Após o preenchimento dessa ficha, a gente pode fazer, no caso indico vocês realizarem a fotografia do antes, tá bom? Quando nós vamos fazer a fotografia, a gente já olha com um olhar crítico. O que é um olhar crítico? A gente já começa a observar qual é o formato do rosto dela, qual é o formato dos olhos dela, qual mapping nós vamos utilizar. Nós já vamos questionando ela sobre numerações. Que numeração você gosta? Você gosta de um cílios grande? Não. Você gosta de uma numeração menor? Então, isso a gente já vai decidindo na fotografia, conversando com ela, tá bom? Após decidir, realizou a ficha de anamnese, ok. Fez a fotografia, ok. Já viu que mapping você vai utilizar? Aí a gente começa a fazer o procedimento, tá bom? Mas olha que legal, você já definiu um padrão, ou seja, você não vai ficar perdendo tempo depois levantando, olhando pro osso dela, encarando ela, né? E nem assim, quando ela já tá deitada, você perguntar, ai, que numeração você vai usar, entendeu? Então já adianta muito se você definir um protocolo.
porque nosso cérebro ele já vai acostumar com aquilo, então vai ser mais rápido, todo dia vai ser um pouco mais rápido esse processo, e é um processo que a gente demora, tá bom? Outro ponto que impacta no nosso atendimento, e muito, tá bom? A nossa postura. A nossa postura, como a gente senta, tá? Como a nossa cliente deita, qual é a altura que ela tá bom? Isso você vai ter que definir sim, você precisa ter total visão e você não pode se inclinar para poder fazer os cílios dela, você tem que ficar com uma bundinha na cadeira e a coluna encostada e mesmo assim visualizar todo o olhar dela. Então ela precisa ficar aqui, ó, tá vendo? A cabeça dela precisa ficar na altura do seu peito e encostada no seu peito. E você observar aqueles cílios todo, para assim você não ficar totalmente desconfortável, porque assim, no início, só 10 minutinhos, 20 minutinhos, mas e se for 2 horas de procedimento nessa posição levantada e tentando observar? Você vai ficar com a coluna horrível, você vai se sentir cansada durante o procedimento, você vai ter exaustão, ou seja, você vai acabar demorando mais, tá? Você vai ficar cansada muito rápido. Então, por isso que o nosso posicionamento durante o procedimento é de extrema necessidade, tá? Não é luxo. É necessário mesmo. Se você não é rápida ainda, se você não consegue diminuir o seu tempo e não tem postura na hora de atender, com certeza esse é um dos problemas, tá bom? Então a nossa postura ela é muito ideal, ela tem que existir. E a altura da cliente também, tá bom? Por quê? Porque às vezes ela tá muito lá embaixo, então é o que eu falei, ela precisa ficar na altura do seu seio para você conseguir observar, tá bom? Existem clientes que é muito alta, né? Então aquela almofada de pescoço torna ela mais alta ainda, então se você não tiver uma cadeira que regula ficar mais alta, você vai sofrer. E tem que dar um jeito, tá? Tira a almofada de pescoço, se ela for muito alta, sua cadeira não levantar, coloca um outro paninho para não machucar a cabeça dela, ou compra uma almofadinha de pescoço que seja menor, tá? Aquelas que não são tão cheinha, para não dar altura para ela, tá bom? Para ela não ficar mais alta ainda do que ela já é e você não conseguir enxergar, tá bom? Em caso de pessoas que atendem a domicílio, fica um pouco mais complicado, eu sei, porque eu já atendi a domicílio. E muitas das vezes a gente fica com a coluna toda ferrada, porque a gente não tem lugar para sentar, ou a gente tem um lugar muito baixo para sentar. Mas o que você pode fazer, tá? Amanda, eu ainda não tenho macas, Amanda, não tem como levar maca, ou não tem como levar mocho, para poder fazer essa postura ideal. O que você vai fazer? Você vai combinar com a sua cliente antes, tá? Você vai questionar ela primeiro aonde pretende fazer o procedimento, se tem espaço para você levar sua maca, se não tem, aonde ela vai realizar. Tem uma cadeira para mim? Tem algum lugar onde você vai ficar confortável? Porque eu sei que a domicílio é difícil mesmo, tá bom? Então, você questionando ela vai se preocupar em um local onde vocês duas vão ficar confortáveis. Explica pra ela, olha, o procedimento demora tanto tempo, tá bom? Então, ela automaticamente ela vai se preocupar aonde ela vai estar. Ela não vai querer estar num lugar totalmente desconfortável por 2 horas, por 3 horas. Ela vai querer um lugar confortável para ela. Automaticamente ela vai ceder um lugar confortável para você, tá bom? Então, tudo isso você tem que questionar antes de ir ao local, tá bom? Porque assim você vai preparada, tá? Às vezes você leva uma almofadinha de casa, porque se a cadeira dela for muito baixa, você coloca a almofada, senta e alisa. Então, assim, tudo isso a gente tem que pensar. A gente tem que pensar em algo prático para nos ajudar, tá bom? Organização. Gente, a organização de materiais descartáveis, ela é essencial, porque são coisas que nós utilizamos em todos os atendimentos. Então, nós utilizamos em remoção, em colocação e manutenção. A gente usa tanto para fio a fio quanto para volume. Então, é algo que nós vamos utilizar o tempo todo, tá? Em todos os momentos. Então, é algo que você tem que ter por perto.
Amanda, eu não tenho carrinho auxiliar, não tem como eu deixar por perto. Tem sim, tá? Eu também não tenho carrinho auxiliar, eu utilizo o cantinho da minha maca, então a minha maca ela fica encostada totalmente na parede. E na parede eu deixo o shampoo, o soro, né? E o ventiladorzinho. E antes de eu realizar o atendimento, eu coloco os descartáveis lá. Então, eu coloco a escovinha, o pincel, o anel e o pad. Além das 2 fitas, tá bom? Então, isso é o quê? Um procedimento padrão. Independente se ela vai fazer fio a fio, volume russo, você vai ter que utilizar. Então, já deixa organizado antes dela chegar, tá bom? Antes de cada cliente, você precisa deixar isso organizado. Porque imagine, ela chega, faz a ficha de anamnese, você tira a foto, ela vai deitar e ainda você vai caçar os apetrechos de higiene. Então, fica um pouco complicado, o seu tempo de procedimento vai ser maior. Amanda, eu atendo a domicílio. Como que eu faço? Você vai montar pré-kit. O que é isso, pré-kit? Você vai montar um kitzinho de higiene para cada cliente. Porque eu sei que às vezes a gente não tem aonde levar, a gente não tem uma malinha específica para levar para cada atendimento. Às vezes a gente leva numa bolsa tudo misturado, numa nécessaire. E aí você montando o seu kit de atendimento, olha que legal, montei aqui para vocês, tá vendo? Aqui tem um pincel, um bastãozinho de limpeza, uma escovinha, um anel e um pad em gel. Então se você montar vários kitzinhos, tirar um dia para montar vários kitzinhos e na hora do atendimento você já estiver pronto, em vez de ficar caçando lá na bolsa, é maravilhoso. Olha que legal. Tá vendo? Isso é bom também para montar pro seu estúdio, tá? Fica bem melhor também, imagina. Você vai lá, só pega, tá tudo pronto e já leva pra maca, tá? Então, guarde essa ideia. Monte um kitzinho de higiene para deixar na sua maca ou para você levar para atendimento ao domicílio. Tá bom? Isso é muito importante, gente, porque às vezes a gente acha que coisas mínimas não mudam o nosso resultado, coisas mínimas não surpreendem a nossa cliente, coisas mínimas não diminuem o nosso tempo, e diminui sim, tá bom? Então, além de mostrar organização, gente, além de sua cliente chegar e já tá tudo prontinho, ela falar, caramba, ela realmente estava me esperando, entendeu? Nossa, caramba, ela se organizou pra vir atender. Olha que legal, tudo separadinho, tudo higienizado. Então, isso daí, gente, além de você ganhar a sua cliente, você ainda ganha muito tempo, tá bom? Porque separar coisinhas, essas pequenas coisas, você leva uns 5 minutos a 10 minutos. Então, imagine economizar esses 5, 10 minutos, tá bom? Eu fiz uma fichinha aqui, né? Porque senão a gente se perde no que a gente tá falando. Gente, outra coisa. Nós temos que ser muito prática no dia a dia, né? A gente tem que ser prática e existem coisas que nos ajudam nessa praticidade, tá? Existe essa plaquinha aqui, ó, tá vendo? Ela é de cílios e ela é de maca, né? Essa plaquinha, vou mostrar uma montada pra vocês, tá vendo? Ó. Essa é a minha plaquinha de cílios. Essa daqui é de fio a fio. E a do volume russo, não sei onde está. Mas essa daqui é do fio a fio. E eu tenho também uma montada já para volumes. Eu utilizo a mesma espessura para volumes, então fica muito mais fácil para mim. Seria legal se você definisse uma espessura para todos os tipos de volume, porque a gente sabe que volume mesmo só muda a quantidade de fios e a espessura. Se você usa uma espessura para todos os tipos de volume, te ajuda muito na organização de materiais, tá bom? Você não precisa ficar levantando e retirando fio e espessuras de acordo para cada fio, para cada técnica de extensão que você for realizar, tá? O que eu acho legal, vamos lá. Nessa plaquinha, você coloca todas as numerações que você trabalha. Então, você trabalha da numeração 8 a 12. Então, você vai colocar 8, 9, 10, 11, 12. Todo nessa plaquinha. Você não precisa ficar tirando esse chicote de cílios e colocando novamente na caixinha, tá? Você pode deixar ela aqui e depois guardar num ambiente fechadinho para ela não ficar pegando poeira. Por quê?
São numerações que você vai utilizar independente se sua cliente gosta de numeração grande ou não. No meu caso, eu utilizo da numeração 8 a 15. Então, nessa plaquinha já tem todas as numerações que eu utilizo em todos os atendimentos. Se ela quiser a numeração máxima, vou ter aqui. Se ela quer a numeração mínima, 11, 12, eu vou ter aqui também. Então, vai facilitar o meu atendimento, porque eu sempre deixo a plaquinha pronta, tanto de fio a fio quanto para volume. Porque às vezes a cliente marca uma técnica comigo no WhatsApp antes de ela vir, porque eu sempre questiono que técnica que ela vai fazer, justamente para quando ela chegar já estar tudo pronto para ela. Mas mesmo assim eu deixo as duas plaquinhas prontas. Por quê? Às vezes a cliente combina uma técnica comigo e quando ela chega ela muda a técnica. E é normal, porque às vezes ela tem insegurança, às vezes ela quer fazer fio. E é normal, porque às vezes ela tem insegurança, às vezes ela acaba de chegar no nosso estúdio e ela vê outra cliente que já fez uma técnica de volume russo e ela gosta, ou às vezes ela, no caminho, ela estava pesquisando e viu alguma foto que ela gostou, então é normal fazer alteração de técnica, né? O que você vai precisar fazer é deixar as duas plaquinhas prontas, com todas as numerações que você utiliza. E no meu caso, eu pré-defini uma espessura para todas as técnicas de volumes. Ou seja, se ela vai fazer um volume light, se ela vai fazer um volume russo, se ela vai fazer um mega volume, tá tudo prontinho para ela, né? Tá tudo na mesma plaquinha, porque eu utilizo uma espessura só. Então, gente, Então, é isso. A plaquinha, ela já te ajuda, já auxilia para você nessa situação. Ela já deixa pré-organizado. Então, qualquer alteração, tá tudo pronto, tá bom? E aí, você deixa as numerações que você utiliza ali mesmo, tá? Não tem problema. Você depois guardar num local que não vai amassar, que não vai ter nada, não vai te prejudicar, tá bom? Amanda, eu atendo a domicílio. Então, gente, quem atende a domicílio é um pouco mais difícil mesmo, né? Mas assim, ó, a plaquinha, ela cabe aqui, tá bom? Ela cabe dentro de uma caixinha da Nagaraku. Olha que legal. Algumas numerações, ela fica um pouquinho amassadinha, tá vendo? Mas se for o fio a fio, ela não vai amassar totalmente, ela só vai deixar um pouquinho para o lado, tá? Então, depois você só alinha o fio. Então, tá vendo? Algumas numerações muito grandes, vai ficar um pouco amassada, achatadinha. Depois é só você organizar, ó, porque ela não vai amassar literalmente, ela só vai deitar o fio. Para volume, eu já não indico você fazer isso. Você pode deixar numerações muito grandes na caixinha e quando for realizar o atendimento, você coloca na plaquinha, tá? Porque eu falo isso também, de colocar as numerações na plaquinha, gente. Essa de ficar colocando na mão ou na testa da cliente, gente, dá um trabalho. A gente acha que facilita, mas não facilita não, sabe por quê? Porque o chicote, ele é uma colinha, né? E a gente passa essa coloca o chicote aqui, aí tira. Aí pega outra numeração. Não cabe várias numerações na nossa mão, né? Então, vamos supor, a gente coloca uma 9, uma 10, uma 11 e uma 12, né? E a gente usa, sei lá, nesse olho dessa cliente, vamos supor que é um olhão, usa duas 11, dois chicotes para volume, tá? Duas 11 e duas 12. Cabe na sua mão? Na minha não cabe, é o tamanho. Não cabe, nem na testa dela. O que vai acontecer? Acabou, tirou, aí você vai lá pegar a caixinha, aí você vai colocar outra numeração 12. Aí acaba 11, aí você tira e vai pegar outra. Ou você, vamos supor, do outro atendimento sobrou um tequinho da 11. E aí já você vai precisar pegar mais uma 11. Aí você para o atendimento para você pegar outra numeração 11. Isso vai adiantar alguma coisa? Não, vai te prejudicar, né? Porque a gente, aí você vai lá. Aí você não tem carrinho auxiliar, ou você tá atendendo a domicílio. Aí você vai lá na sua bolsa, ou você vai lá onde você guarda o seu material. Aí você vai pegar uma numeração 11. Aí você vai voltar pro seu atendimento até você achar a posição que você tava e a ordem que você tava nos cílios.
você já se bololou todo, já foi uns 10 minutos perdido. Então, isso, em vez de te ajudar, vai te atrapalhar. Deixar na mãozinha assim não funciona, gente. Fora que o chicote é com cola. Aí você tira, põe, ele começa a soltar. Aí você vai puxar um feno, solta. Aí lá vai você pegar a fita micropore, grudar lindamente dos dois lados. Imagine quanto tempo foi perdido numa situaçãozinha dessa, que pode ser solucionada com outras coisas. Você gosta de colocar na sua mão? Tem placa de mão, gente? Pode pôr na mão. Mas usa uma placa. Não coloque na sua mão, gente, diretamente na pele. E nem na testa da cliente, porque vai te atrapalhar. Não cabe todas as numerações que você precisa na testa dela ou na sua mão. Você vai ter que ficar tirando, põe. Então isso, querendo ou não, prejudica. Isso leva tempo. Por isso que eu falo, as coisas estão ali para nos organizar, para não deixar para deixar tudo mais fácil. A gente que não enxerga, tá bom? Amanda, mas eu já tentei fazer isso, para mim não deu certo, eu não consegui acostumar. Mas você tentou quantas vezes? Uma vez? Tudo que eu tô falando aqui, gente, não é uma vez. Você não vai fazer um dia, nossa, não funcionou. Você vai fazer por vários dias, entendeu? Por vários dias até você se acostumar. Porque primeiro você sai da sua zona de conforto. Então você está acostumado com uma coisa que aparentemente parece ser mais rápida, mas não é. E quando você sai da sua zona de conforto, causa uma dor, né? Toda saída de zona de conforto causa dor. E é pra doer mesmo, porque no final vai dar certo. Quando você se acostumar com aquilo, quando virar rotina pra você, quando virar um protocolo pra você, vai se tornar mais fácil. Com certeza vai se tornar mais fácil. Com certeza você economizar muito mais tempo, tá bom? Então, outra coisa... Então, é o que eu falei. Reposição de materiais também, gente. Às vezes a gente deixa em algum local os materiais porque a gente não tem onde guardar. Vamos supor, a gente não tem um armário onde a gente coloca as nossas coisas. Então, toda vez que você vai fazer, os cílios reponha antes da sua cliente chegar, tá? Às vezes acabou os anéis. Aí, no meio do atendimento, ai meu Deus do céu, tem que procurar um anel. Entendeu? Às vezes você guardou na sua casa, você atende, ou você guardou no seu quarto e você atende na sua sala. Não sei como você atende, então tô dando várias opções, tá bom? Então é importante a gente fazer a reposição antes da cliente chegar, tá? Isso tudo é organização, gente. E organização, ela funciona. Eu sou super desorganizada. Eu sou muito desorganizada. O meu guarda-roupa, ele é um bololô de roupa. Mas no estúdio, eu tento ser o mais organizada possível. Tá? E ainda algumas coisas são super desorganizadas, tipo, eu tiro uma vez por semana pra poder organizar tudo. Pra você ter uma noção, porque eu sou bem desorganizada, tá? Mas, se você tirar uma vez por semana pra organizar tudo, fica tudo no jeito pra você a semana inteira, entendeu? E se você não tiver essa organização no seu ambiente de trabalho, você não vai economizar tempo, vai te prejudicar no seu tempo, tá bom? Então, é a mesma coisa para quem atende a domicílio. Faça isso antes de sair. Sabe por quê? Porque às vezes a gente deixa para checar as coisas que a gente vai atender na hora que a gente vai atender. E aí o horário que era pra gente estar lá, a gente tá checando o material. Ou muitas das vezes a gente chega no lugar e a gente não levou o material, porque a gente esqueceu de repor os materiais. Às vezes acabou o pad e a gente chega lá, meu Deus do céu, cadê o pad? Aí não monta kit de higienização. Aí acabou as escovinhas, lá só tem um pincelzinho e um anel. Aí você faz o quê? Eu sei, gente, porque eu também já passei por isso, entendeu? Já passei muito por isso, queridas. Então, eu sei como é. Então, organização, ela é necessária sim, tá bom? E outro ponto, materiais de qualidade. Não adianta querer fazer volume com pinça ruim. Vai dar ruim. Você vai se estressar tanto, porque eu já me estressei. Já aconteceu o quê? Eu estar atendendo e simplesmente a minha pinça cair no chão. E eu não tenho outra reserva. Na hora não ter outra pinça reserva. Eu tentei consertar minha pinça rapidinho para continuar e passei um estresse
assim, ó, o auge do estresse naquele atendimento. Além de demorar muito, porque eu pegava o fezinho assim e os fios saíam todos. Porque é uma espessura fina, se sua pinça não for precisa, ela não vai sair direito. Então você vai se estressar muito. Você vai passar muito nervoso. E esse nervoso te deixa ansiosa, te deixa irritada. Você quer largar tudo, falar, meu Deus do céu, eu não aguento mais, eu vou mandar ela embora, vai ficar com metade dos cílios e a outra não. Então, tenham primeiro 2 pinças de volume, tá? Uma de reserva e a outra para atendimento, tá bom? Pinças precisas, invistam em pinças boas. Gente, pinça boa não é de R$100, tem pinça boa de 50, de 40. Tem pinça boa da Sobelli, que é R$50. Tem pinça boa da Nagaraco, que é 40. Tá bom? Então, você não precisa ser a melhor pinça, mas precisa ser uma pinça precisa, tá? Então, é um material de qualidade. É muito mais fácil, é bem melhor você pagar 40 num material de qualidade do que você pagar 20 numa pinça que não vai prestar, que não vai te servir, que vai fazer você se irritar, entendeu? Então, por favor, comprem pinças precisas, tá bom? Para fio a fio nem tanto, porque a pinça, o fio ele é mais grosso, né? Então ela não precisa de tanta precisão, mas ela precisa ser leve. Todas as suas pinças precisam ser leve. Caso contrário, vai causar dor nos seus dedinhos, vai causar cansaço. A mesma coisa da postura. A gente acha que não, mas a postura do nosso dedo, o peso que ele pega todos os dias na pinça, né? De ficar apertando, não apertando, isolando, causa dores sim, causa exaustão, causa cansaço, tá? Então é necessário você comprar, investir em materiais de qualidade, tá bom? Sempre higienizar as pinças, tá? A pinça de isolamento, a gente acha, ai, pra que eu vou higienizar? A ponta dela, ela fica grossa e você não consegue isolar o fio. Então é extrema necessidade você fazer a limpeza dela, tá bom, gente? Isso eu tô falando por experiência própria, tá? De cair pinça no chão e passar nervoso, querer mandar cliente embora, porque não dá pra fazer, entendeu? Então, é assim, tenha pinças reservas, tenha pinças precisas, tenha pinças limpas, ok? E leves. Necessita ser leve, senão você vai passar raiva. Fios de qualidade, gente. Fios de qualidade. Quem trabalha com volume Y, passa raiva. Passa raiva. Se o seu fio Y não for bom, ele se desfaz. Você vai puxar, ele vai se desfazer. Você vai puxar, ele vai se desfazer. Trabalhe com uma marca boa. Eu sei que o fio Y é caro. Eu sei, mas é necessário você trabalhar com uma marca boa, tá? Um fio mais... não que ele seja mais grossinho, mas ele seja mais consistente, tá? A curvatura dele seja boa, porque aí ele não vai ficar se desfazendo, se grudando. Se você também não souber pegar o fio Y, ele vai sair, ok? A mesma coisa com os fios de volume, eles são muito finos, se não for bom, minha filha do céu, só Jesus na causa. Você vai pegar, vai fechar, ele não vai fechar, ele não é maleável, ele tem marcas que são um pouco mais duras do que outras, ele não é maleável, então você vai ficar lá meia hora tentando montar o fé e você não vai conseguir. Então é por isso que você precisa sim testar marcas, precisa sim se adaptar a uma marca só, né? Ou 2 marcas, caso uma não tenha, tenha outra, mas que você conheça o material e você saiba que aquele material vai te ajudar e não te atrapalhar. Quando a gente compra material assim tem que ser coisa realmente boa. Não dá para economizar em material, gente. Não dá. Não é a mesma coisa, você passa nervoso, você vai montar o fé e ele amassa. Tem fio que amassa. Imagine, você vai montar um fé, aí ele amassa, aí você tem que jogar fora. Aí você vai montar outro fé, ele amassa. Aí você vai chegar uma hora que você vai ter que ficar colando assim mesmo. E seu resultado não vai ser bom. Entendeu? Então, materiais de qualidade não tem como economizar. Você vai ter que investir, tá? Gente, tem uma coisa que olha, demorou pra mim sair, viu? Mas eu consegui. Anel em vez de pedra jade. Eu achava que pedra jade era a revolução. Quem postava sobre anel, eu falava, mentira.
não é verdade. Nossa, vou gastar muito mais com o anel do que a pedra. A pedra é só colocar fitinha e pingar a cola. Vai por mim. Funciona e agiliza muito o nosso atendimento. Sabe por quê? A pedra jade, gente, ela fica muito exposta ao ar. Então a nossa cola, ela seca muito mais rápido. A nossa gota, ela seca muito mais rápido. Então, além de você gastar mais cola na pedra, você vai ter que ficar agitando, pingando. Aí aquela fita não deu, porque às vezes a umidade está muito alta, aqueles pingos seca assim, ó, no estralar de dedos. Aí você troca a fita, aí você põe outra fita na pedra, você vai pingando. Entendeu? Às vezes você tá lá fazendo, principalmente iniciante, eu fiz muito isso. Às vezes você tá lá fazendo e você vai lá e esbarra a mão na gota. Aí lá vai você de novo na gota. Entendeu? Então eu sei como é. E assim, pedra jade, ela veio assim, não sei pra quê. Mentira. Eu usei por muitos anos, assim. Eu usei por 1 ano e meio, eu acredito. E eu sei que ela nos ajuda muito porque ela fica numa posição boa, ela fica perto da plaquinha, mas o anel, gente, acreditem em mim, ele veio para mudar, revolucionar. Além de você usar poucas gotas, eu uso 4 gotas para volume e 2 para fio a fio. Além de você usar poucas gotas, ou seja, você não precisa ficar parando toda hora o seu procedimento para ficar chacoalhando e pingando. Você não precisa ficar... Oh, meu Deus, fugiu agora. Você não precisa ficar trocando a fita toda hora. O máximo que você vai fazer é limpar o anel, tá? Tem gente que limpa com papel, tem gente que limpa com cotonete. Depende de você. Tem gente que coloca alumínio aqui dentro, tá? Afunda o alumínio bonitinho antes, tá, gente, de cada atendimento, para não atrapalhar no seu processo. Coloca o alumínio para você somente, vamos supor, pingou uma gota, depois você vai e pinga outra. Tira o alumínio e pinga outra no mesmo local, tá? Eu não preciso, porque eu vou ensinar para vocês como eu utilizo, tá bom? Tá vendo o meu anel? Ele fica bem pro ladinho, tá vendo? Então eu pingo uma gota, não é tipo eu encharco o anel de cola. Eu faço realmente uma gota neste canto e utilizo até acabar. Depois eu utilizo uma gota neste canto, utilizo primeiro neste cantinho aqui, tá vendo? Onde ele vai ficar só na ponta. A mesma coisa nesse. Gente, a cola não vai cair, a não ser que você fizer assim. Mas ela não vai cair se ela estiver assim, tá vendo? Aí você pinga assim. Aí eu falei, quando é volume eu utilizo 4, então eu viro o anel. Aí eu vou pingar outra aqui e outra aqui. Tá vendo? Aí, vamos supor, ai, Amanda deu... Ai, minha umidade foi muito alta, minha cola secou rápido, então eu vou ter que usar mais uma gota. O que eu faço? Eu viro pra cá, só que essa parte já vai estar seca. Então, o que eu faço? Eu só limpo com a pinça. Pego o outro lado da pinça, vou mostrar pra vocês, ó. Pega esse ladinho da pinça, ó, e limpo aqui. Ou eu pego com a parte aqui mesmo, a pinça de isolamento, tá? E limpa essa parte aqui, porque ela já vai estar seca a cola. Você limpa e isso é rápido, tá? Você não vai precisar levantar e fazer nada. Você só vai limpar e pingar, tá bom? Já vai estar seca a cola, então você não precisa ficar trocando de anel, tá? Um anel é suficiente. Com o tempo você vai se acostumar a usar pouca cola. Isso também é com o tempo, gente. Não dá pra fazer de uma hora pra outra, tá? Então é isso. Eu utilizo 4 gotas pra volume e 2 para fio a fio. E o anel, ele te ajuda muito. Além dele estar perto de você, porque você monta o fé, você passa na cola, você já cola. Entendeu? Então, ajuda demais. Pra quem faz volume, gente, essa mania de... Eu vou até pegar a pinça aqui pra vocês. Vamos supor, tô com a pinça na mão, né? Aí eu vou montar o fé. Eu monto o meu fé nos dedos. Então, eu não vou largar a minha pinça na maca e vou montar o fé aqui. E depois eu pego a pinça na maca e faço isolamento. Não. A gente tem que aprender a fazer as coisas com a pinça na mão, tá? Então, ó, minha pinça tá aqui, peguei os fios para fazer
o fé. Então, ó, minha pinça. Ó, tá vendo? Ela continua na minha mão, eu faço, abro e vou fazer isolamento. Entendeu? Ó, eu seguro ela com a mão completa e os 2 dedos, porque a gente não usa a mão inteira para montar o fé, né? A gente usa somente 2 dedinhos. Então a pinça continua aqui. E aí, ó, depois eu faço isolamento. Tá bom? Então, gente, a gente tem que criar maneiras pra gente ser mais rápida, tá? Não é fácil, não tô falando pra você que você vai conseguir isso em um dia. Nossa, você vai fazer tudo isso em um dia, você vai mudar a sua vida. Não. São costumes, tá? Você tá fazendo de uma maneira hoje que você acostumou a fazer, entendeu? E foi o que eu falei, pra mudar tudo isso, causa dor. Pra mim mudar da pedra jade para o anel, eu sofri. Eu sofri muito. Eu até, quem sabe, quem é minha seguidora, quem me acompanha sabe, são coisas que a gente, que foge da nossa realidade, foge do nosso padrão, foge do nosso conforto e nos causa dor sim, sabe? A gente tá acostumado a fazer uma coisa e de repente a gente faz outra. E isso, até a gente acostumar, demora, tá bom? Então é uma coisa que você vai fazer com o tempo, né? Você vai tirar uma semana para realizar esse procedimento dessa tal forma e você vai ver que aos poucos vai sendo mais fácil. E você vai ver no final de tudo isso que realmente você vai diminuir o seu tempo. Porque o que eu tô falando aqui não é baboseira, tipo, não é encheção de linguiça para você acreditar em mim. É realmente o que dá certo, tá? Você padronizar o seu atendimento, você organizar o seu atendimento, você ter uma postura correta, te ajuda em muito. A gente acha que são coisas banais e não são, tá bom? Vamos lá. Treinar o isolamento com pad em gel, gente. Esse negócio de ficar colando 50 fitas e o pad é difícil, tá? Por quê? Gente, o pad em gel, ele realmente foi feito para isolamento, tá bom? Hoje eu utilizo apenas o pad. Quando você treina esse isolamento apenas com pad, te facilita muito, porque te facilita tempo, tá? Se você faz de uma forma correta, coloca o pad em gel. Por isso que eu falo, treinar, fazer o isolamento apenas com pad. A não ser que sua cliente tenha alergia, tá bom? Mas sempre é muito mais fácil ela ter alergia à fita micropore do que ela ter alergia ao pad em gel. Então, você fazendo o treino desse isolamento, pega uma pessoa da sua família e treina todos os dias, tá? A única assim, ó, tipo, coisa extrema que eu não utilizo somente o pad são em pessoas que têm o óleo extremamente pequeno, porque o pad não vai. Não adianta, você pode jurar de pé junto, pedir a Deus que não vai rolar. Você tem que usar a fita micropore. Então, eu não utilizo o pad nesses casos. Olhos pequenos não dá. Por isso que eu já deixo as duas fitas, 2 tipos de fitas na minha maca, tá? Então, aquela fita esbranquiçada e a fita cheia de pontilhamento, né? A fita transparente eu uso para fazer o levantamento de pálpebra. A fita branca, no caso, eu utilizo para fazer o isolamento dos fios em olhos pequenos, tá bom? Então, o pad em gel, ele é muito mais seguro do que a fita. A fita, ela pode muito mais machucar o olho da sua cliente do que o pad, mesmo que o pad tenha, no caso, o gelzinho, né? Então, nos olhos extremamente pequenos, eu realmente não utilizo o pad em gel, utilizo apenas a fita micropore. Não utilizo o pad e a fita, utilizo apenas a fita, tá bom? Outra coisa também, utilizo apenas os 2 juntos em caso de cílios extremamente pequenos, tá? Quando os cílios inferiores, ele é tão pequeno que ele fica pontudo. E aí o pad em gel, ele realmente não vai pegar. Então, aí, no caso, eu utilizo os 2, tanto a fita e quanto o pad em gel. Mas são casos esporádicos, não são todos, tá bom? Então, você se acostumando com isso facilita muito, porque isolamento é algo muito difícil. Muito difícil mesmo. E treinar, fazer o isolamento dos fios inferiores com ela com o olho fechado, tá? Ela com o olho aberto parece fácil, mas não é. É aquele de você colocar ela com o olho aberto, ela fechar, tá tudo errado.
ela colocar com o olho aberto, quando ela fecha, o pad se mexeu. Então tem tudo isso. E eu acho de extrema necessidade você se acostumar a fazer com os olhos fechados, porque é mais fácil assim, tá? Ela com o olho fechado, ela não vai mexer o olho, ela aquilo e aquilo. Então você vai ajeitar de toda a forminha correta, entendeu? Você vai ver qual é o ponto que você tem que colocar, qual é o ponto que você não deve colocar, tá bom? Como assim, Amanda, com o olho fechado? Você fecha o olho dela e levanta um pouquinho a pálpebra dos cílios dela. Aí você coloca o pad aqui embaixo. Entendeu? Mas ficou algum fio de cima pra baixo. Passa a pinça, gente, delicadamente. Você tem que aprender a manusear a pinça, tá bom? Não vai pegar no olho dela. Só você olhar direitinho. Tem muita aluna, muitas pessoas que tem medo, né, de furar o olho da sua cliente. Não vai furar o olho dela. Só você tomar cuidado e ver, se é necessário, você levanta, você fica realmente em pé na hora do isolamento, tá bom? Se você tem dificuldade em achar que a pinça vai pegar, fica de pé e olha assim, fazendo o isolamento com ela do olho fechado. Você vai ver que é muito mais fácil. Materiais de qualidade, a gente terminou por aqui. E a gente vai falar agora sobre uma coisa assim que... vou ser bem realista. Metade dos seus procedimentos que demora é porque você não sabe trabalhar com a sua cola. Sabe por quê? Porque você não tem um umidificador. Desculpa, falei errado. Porque você não tem um higrômetro. Umidificador não, gente, um higrômetro. Porque você não tem um higrômetro, tá? Por quê, gente? Eu vou pegar o aparelhinho aqui pra vocês. Ó, este aparelhinho aqui, ele mede a temperatura, a umidade e aqui tem a horinha, né? Que minha hora tá super errada, mas tá bom. Aqui, a umidade de hoje é 71% de umidade aqui, né? A temperatura é 16 graus. Isso daí vai medir na sua sala, no seu local de atendimento, tá bom? Primeiro, você tem que saber qual o tempo de secagem da sua cola. Ah, minha cola é super rápida. Ah, minha cola é super devagar. Tá bom. Qual é o tempo de secagem? Amanda, eu comprei em tal estabelecimento e lá não veio com nenhum papel falando qual é o tempo de secagem. Isso é muito fácil de resolver, tá bom? Você vai no site, em qualquer site de vendas de produtos, e você vai e digita o nome da sua cola. Lá vai aparecer para você o tempo de secagem, qual é a umidade e a temperatura que ela trabalha, tá? Então, vamos supor que a minha cola, ela seja tempo de secagem de 1 a 3 segundos, 1 a 2 segundos. E ela funciona de 45% de umidade a 60% de umidade. O que isso significa? Significa que dentro deste tempo de essa situação de umidade, ou seja, dentro da umidade de 45% a 60%, ela vai secar de 1 a 2 segundos. Então, vamos supor que, no caso, hoje a umidade ela tá 71 e a minha cola ela funciona de 60% de umidade. Quer dizer que hoje a minha cola ela não vai secar em 1 segundo, ela vai secar em meio segundo, tá bom? Quanto mais alta a umidade, mais rápido ela seca, ok? Umidade extremamente baixa, mais devagar, ok? Então, vamos supor que hoje a umidade ela está 30%. E a minha cola, para secar a 2 segundos, ela tem que estar em 45%. E aí, hoje está 30%. Ela vai secar mais devagar. Então, se ela seca 2 segundos em 45% de umidade, hoje ela vai secar em 3, em 4 segundos. Ou seja, você vai ter que ficar lá com um fiozinho no fio, ou com um fãzinho com fio, ou com um fã no fio da sua cliente por mais alguns segundos. Então, se você ficava 1, 2, 3, você vai ter que ficar 1, 2, 3, 4, ok? Para poder dar tempo de secar. Senão você vai soltar e o fio vai tombar. Ou o fio, ou o fã vai fechar, tá? Então, saber trabalhar... Isso, assim, daria uma aula inteira somente sobre temperatura, umidade da cola,
tá? Então eu tô falando muito por cima, porque você vai ter que aprender a trabalhar. Então você vai lá, ver no site e você vai verificar qual é o tempo qual é a temperatura ambiente e a umidade da sua cola e em quanto tempo ela trabalha dentro deste ambiente, ok? E aí, quando a sua umidade estiver muito alta, você vai saber que ela vai secar mais rápido. Quando ela estiver muito baixa, ela vai secar muito mais lento, ok? Então, assim, existem soluções para quando a umidade está muito baixa, ou seja, quando ela está muito lenta. Existe o umidificador de ar. Esse umidificador de ar, ele vai umedecer e deixar o seu ambiente um pouco mais úmido, ou seja, a umidade vai subir. Se ela tá 30, ela vai subir para 40. Então ela vai te auxiliar, te ajudar a sua cola não ser muito lenta, porque às vezes você é muito mais rápida do que a sua cola. Isso te atrapalha. Por quê? Se sua cola tá funcionando muito lentamente e você tá sendo muito rápida, o seu procedimento vai dar tudo errado. Um vai colar no outro, você vai soltar, vai tombar, você vai soltar, vai sair, você vai colocar lá e o fio vai voltar junto com você. Então, tem tudo isso. Então, é necessário que você tenha essa ciência. Então, o umidificador, ele vai te auxiliar quando a umidade estiver muito baixa. Existe o desumidificador de ar, onde quando a temperatura ambiente está com a umidade muito alta, ele tira um pouco dessa umidade e consegue diminuir um pouco e você consegue trabalhar um pouco mais devagar. Porque às vezes a umidade também fica muito rápida, a sua cola funciona muito rápido e você está trabalhando devagar naquele dia. Então, antes de você chegar, a cola já vai ter secado, não vai colar, vai dar falsa colagem. Então a gente tem tudo isso, prestar atenção. Amanda, mas eu trabalho a domicílio, não tem como eu ficar levando tudo isso, não tem como eu prever qual é a umidade naquele local. Então você vai levar primeiramente o seu umidificador, tá? Seu umidificador não, gente, cismei com umidificador. Você vai levar o seu higrômetro para o local, o hidrômetro para o local, tá bom? Lá, você vai fazer o quê? Chegou lá, você vai ver qual é a umidade de temperatura no ambiente, tá? Sua umidade do ambiente. Aí você vai ver qual é a forma que você vai trabalhar naquele dia para você não ter problema, já que você não levou nenhum dos aparelhos, ok? Então vamos supor que a cola está secando muito rápida. Vamos supor que a umidade ela está muito alta, ela está 80 no ambiente que você vai trabalhar. Então você precisa ser muito mais rápida com a cola, tá? Então vou criar uma situação para você. Você pega o fé, você monta o fé. Em vez de você passar na cola, abrir, fazer o isolamento e colar, como a umidade está muito alta, você passou na cola e ficou com ele na mão, até você isolar, a cola já secou, porque a cola está trabalhando muito rápido. Então, o que você vai fazer? Você vai montar o fé, você vai isolar o fio que você vai trabalhar. Por isso que a pinça precisa ser precisa, tá? Porque ela precisa segurar o fé montadinho. Aí você vai passar na cola e depois você vai colar, ok? Então vamos repetir. Umidade muito alta, não pode passar na cola antes de fazer o isolamento. Você precisa fazer o isolamento primeiro e depois passar na cola para colar, para dar tempo de você chegar lá, tá bom? Porque senão não vai dar tempo, vai secar antes e você vai passar raiva, ok? Ok. Quando a umidade ela estiver muito baixa e a cola estiver secando muito devagar, o que você vai fazer? Você vai montar o fé, você vai montar o fé, vai passar na cola, vai abrir, vai fazer o isolamento e aí você vai colar. Tá vendo esse tempo que você ficou com a cola aqui e foi abrir o fé, foi abrir os fiozinhos, foi fazer o isolamento? Quando você chegar aqui, já vai estar no tempo certo dela secar. Ou seja, você não vai passar nervoso, tá? Então guarde isso, volte várias vezes essa parte para você entender. Porque às vezes a gente fica muito preso também a materiais. Mas e se o umidificador seu pifa, tá? Então, se o seu local de atendimento, de repente, meu Deus do céu, virou um pico de umidade e não tem o que fazer, tá bom? Ou se você não tem dinheiro para investir agora. Então, se liga nessas informaçõezinhas.
Anotem tudo isso, gente. É muito estranho. Eu até esqueci de falar pra vocês pegar caderninho pra anotar. Mas é isso, tá bom? Então, cria protocolos para cada umidade, tá? A umidade, ela realmente, gente, ela manda na sua cola. Ela manda no seu trabalho. Se você não souber trabalhar com a sua umidade e temperatura, não saber como a sua cola está funcionando naquele dia, você vai passar raiva demais. Você vai passar raiva, você vai passar estresse. Você vai ficar desconfortável, você vai ficar nervosa, aí você vai querer, você vai falar, meu Deus do céu, não sei o que tá acontecendo hoje, que minha cola não quer colar. Ou tá colando, meu Deus, não quer colar, ou tá colando um no outro, eu não sei o que tá acontecendo, hoje não é meu dia, hoje é seu dia de aprender a trabalhar com a sua cola, tá bom? E, então a gente já falou sobre isso. Agora a gente vai falar sobre outros assuntos. Gente, umidade de temperatura é treino, não é difícil. Não é um bicho de 7 cabeças. Eu sei que às vezes dá uma bugação na cabeça, mas quem sabe eu não venho falar sobre isso numa próxima aula, né? Vamos ver como vai ser hoje, como vocês vão interagir a nossa aula. E aí eu venho falar, ó, tirou um tempo assim só pra falar sobre isso, porque é um assunto delicado mesmo, né? Mas é um assunto que a gente precisa. Enquanto a gente não souber trabalhar, a gente vai sofrer, tá bom? Cristalização de fans. O que é a cristalização? Fabricação de fans. É uma forma de você treinar a montagem e você deixar pronto para o atendimento. Quem ainda não domina a técnica de fazer a montagem na hora, demora muito tempo para fazer a montagem na hora, você pode montar antes, tá? É toda uma técnica que minhas alunas sabem, conhecem e inclusive sabem a quantidade de colas que deve colocar nesse fanzinho cristalizado, tá? Tem gente que tem super preconceito com fabricação de fãs, não tenha não, gente. Não tenha preconceito com eles, ele não tem excesso de cola, ele não vai pesar no fio da sua cliente sendo realizado de forma correta, tá? Então, se você não tem dificuldade, eu trabalhei tanto com cristalização no início, eu deixava tudo prontinho, em caixinhas separadas das numerações, eu demorava mais tempo, talvez, assim, porque ele não ficava no chicote bonitinho, né? Mas eu fiz um esqueminha com uma fita micropore. Então eu deixava ele lá todo bonitinho assim dentro da caixinha e ia tirando conforme os atendimentos. Então tudo isso pode bolar na sua cabeça para poder te auxiliar, tá? Então isso é mais para quem trabalha com fãs inicialmente, é um pouco mais demorado mesmo para fazer a montagem. E conforme você vai treinando a cristalização, é bem legal porque você vai se adaptando e vai conseguindo fazer o fanzinho bonitinho. E isso te ajuda muito, porque vai ter uma hora que você não vai mais precisar cristalizar, porque você já treinou tanto fazer que na hora, quando você for fazer o atendimento, você já sabe montar. Então você já pegou prática. Uma semana que você faz vamos supor, faça bastante cristalização, você treine bastante, porque cristalizar é uma forma de treinar. Você vai conseguir depois fazer sozinha, numa hora do atendimento vai ser muito mais rápido para você, tá bom? Então, é uma forma também de não desperdiçar produto. Às vezes a gente quer treinar e a gente acaba desperdiçando muito produto, às vezes a gente não treina porque a gente não quer desperdiçar produto. Gente, eu sei, investimento em empreender é difícil mesmo, então cristalização é uma ótima opção, tá bom? Montagem na hora dos fãs, o que acontece? Às vezes a gente tá fazendo um olho da cliente, a gente acha que o quê? Quanto mais fios que a gente pega, mais rápido de preencher. Mas na verdade não, tá? Quanto mais fios, mais cola. Quanto mais fio, mais tempo demora para você montar ele e deixar ele simétrico. Ou seja, ele fica todo espalhado ou ele fica muito fechado. Abrir fan com muitos fios é um erro, tá? Não vai te ajudar em nada, não vai preencher mais rápido, muito pelo contrário, vai ficar talvez pesado, vai ficar você vai utilizar muita cola para poder pegar todo esse fan e vai ser mais difícil para você abrir ele. Então não te ajuda, ele te atrapalha. Pega menos fios e faça o preenchimento completo dos olhos dela que você vai ter um resultado bom, tá bom? Não precisa pegar 50 fios, montar um fanzão, igual aqueles vídeos no Instagram, para poder fazer o olho dela. Não. Você pode pegar numerações, pouca quantidade de fios, defina uma
defina uma quantidade de fios para cada técnica que você realiza, tá bom? E assim você vai colocando e não tendo que pegar 20, 50 fios para poder fazer um olho de volume russo, tá bom? Por quê, gente? Eu vou até entrar no assunto que nem tá aqui, mas eu acho tão necessário a gente falar. O que manda no preenchimento, o que manda no volume dos cílios, no caso do volume russo, do light, enfim, é a densidade. O que é a densidade? Preenchimento de todas as camadas do fio, dos cílios da sua cliente, tá bom? O que manda é isso, é você preencher todas as camadas. O que manda no preenchimento total é isso, não é a quantidade de fio sintético que você utiliza, não é pegar 20, 50 fios num olho e colar em um fiozinho, é fazer preenchimento total de todas as camadas que os cílios têm, tá? Então, o que manda é a densidade, não é a quantidade de fios, ok? Outra coisa, gente, divisão de camadas, eu prefiro invertido, ok? Existe a divisão de camadas normal e eu prefiro a divisão de camadas invertidas, tá? O que é divisão de camadas invertida? A divisão de camada invertido é o que? Você jogar todos os fios dela para baixo e começar de cima para baixo, ok? Então, joga os cílios dela para baixo, divide a camadinha que tem a primeira lá de cima e começa por ela de cima. Depois você faz o restante, sabe por quê? Porque divisão de camadas normal, a gente joga tudo para cima, né? E o nosso cílios, ele é muito fininho. Mesmo cliente que tem os cílios grossos, tá? Quando a gente joga para cima e depois a gente tira a fita, o nosso cílios, ele amassa. Então, ele vai ficar um bom tempo lá para cima. E quando você for isolar esse fio e for pegar esse fio, ele vai estar amassado e vai ficar difícil para você acoplar, né? Porque ele vai estar muito para cima. Então, achar a posição certa para acoplar vai ser muito difícil. Então, jogar para baixo todos os fios faz com que ele não amasse, tá bom? E depois você vai só quando vai fazendo camada por camada e vai jogando os fios que você já fez para cima, tá? E aí, quando já tá com o sintético, maravilhoso, porque você já acoplou, não ficou difícil para você acoplar. E quando você soltar tudo, vai ficar lindo, maravilhoso. Só que para acoplar com fios totalmente para cima, fica muito difícil. Então, por isso que a gente joga totalmente para baixo e vai tirando as camadas. Ok, quem quiser também, mais pra frente, quem sabe a gente faz um aulão sobre divisão de camadas, tá bom? Mas aqui eu tô falando como se todas soubessem o que é, ok? Então, o que acontece na divisão de camadas também? A gente pode fazer, no meu caso eu realizo, não faço a divisão de camadas com o olho inteiro, tá bom? Eu faço com essa metadinha do olho aqui, assim, ó, pra lá. O canto interno eu faço isolamento normal, tá? Porque é tão fino, talvez ela nem tenha 2 camadas aqui, então não compensa você fazer o olho todo. A parte mais difícil de isolamento é o meio. Então, por isso que a gente faz do meio para o final, ok? Até o finalzinho você pode deixar de não fazer. Ou faz a divisão de camada somente no meio, que já vai facilitar muito para você, tá bom? O isolamento de camada, gente, ele permite você ver uma camada só de cílios. Ou seja, vai ter um espaçamento um do outro. Então, o isolamento fica muito mais fácil para você, tá bom? Isso mesmo. Então, ótimo também para clientes que tem muito fio, que você fica perdida, meu Deus do céu, onde eu acoplo. Então, é muito bom para quem tem muitos fios e você tem dificuldade em isolamento, tá bom? Vai tornar o seu atendimento muito mais rápido. Pode parecer que não, porque você vai ter que dividir as camadas, mas torna mais rápido sim, tá? Então, justamente se você tem esse problema ainda, essa dificuldade com o isolamento, vai te ajudar muito, porque você vai ver nitidamente o distanciamento dos fios, ok? Fazer os 2 olhos ao mesmo tempo, de extrema necessidade. Tá? Eu achava que fazer um olho primeiro e o outro depois era maravilhoso e não é. Por quê? Às vezes a gente demora num olho só. A gente demora tanto no primeiro olho
E aí no segundo a gente fica, meu Deus do céu, ainda tem um segundo. E a mesma coisa sua cliente. Por quê? Às vezes ela tá, nossa, nem demora tanto primeiro. Nossa, mas ainda é o primeiro. Ela já começa a ficar agoniada. A mesma coisa você. Nossa, terminei um olho. Putz, mas ainda tem um outro. Então já causa um desânimo. Já, sua consciência já fica, putz, vai demorar pra cacete. Nossa, desculpa a palavra. Então, vai demorar pra caramba. E aí, você vai demorar bastante. Fiquei perdida. Foi mal, gente. Depois eu coloco um pi nessa parte. Enfim. Então vai demorar pra caramba pra você fazer os dois olhos, um separado do outro. E também você acaba preenchendo um mais do que o outro. Quando a gente faz os dois olhos ao mesmo tempo, a gente sabe a quantidade que a gente está colocando. O nosso mapping fica melhor porque a gente sabe numeração, a gente coloca uma numeração aqui, a gente coloca uma numeração aqui, ok? E fazer os cílios também um seguido do outro. Não colocar um aqui na China e o outro lá no Brasil, entendeu? Faz um atrás do outro, gente. O preenchimento é mais fácil, sabe por quê? Porque um a gente já colou, então pra isolar ele fica muito mais fácil, tá? Então, ajuda muito. Então, fazer um seguido do outro e os dois olhos ao mesmo tempo, ok? Um fiozinho do lado do outro, um fiozinho do lado do outro, um fiozinho do lado do outro, ok? Pra isolar vai ser muito mais fácil, porque esse daqui já vai pra cá, esse daqui já vai pra cá, todos, entendeu? Fica mais visível quando você cola o sintético, tá bom? Iniciar pelo campo interno, o mais difícil primeiro. Não adianta você fazer lindamente todo os cílios, porque já causa um cansaço. Quando chegar aqui, você fala, meu Deus do céu, ainda falta o canto interno. Aí você deixa de preencher e fica aquele trabalho estranho, tá bom? Então, assim, começar sempre pelo canto interno, dos dois olhos ao mesmo tempo. O mais difícil é quando você tá mais entusiasmada, quando você tá mais com vontade de fazer os cílios. A parte mais difícil primeiro, depois o mais fácil. O restante do olho é o mais fácil. O canto interno, para fazer a acoplagem, é uma belezura. Então, faça primeiro o canto interno, enquanto você ainda tá com ânimo pra fazer. Depois que você tá fazendo o olho todo e ainda tem que fazer o canto interno, minha filha do céu, você vai ficar super desanimada, falar, meu Deus do céu, não vou conseguir, aí vai assim mesmo. Não, é importante o canto interno, fazer preenchimento. Traz um resultado totalmente diferente, tá bom? Por último, e não menos importante, olhos extremamente largos, olhos largos, olhão, né? Cliente que tem olhão, o que a gente faz? Preenche primeiro o canto interno, depois preenche o canto externo e depois volta a realizar o procedimento. Sabe por quê? Porque olhão, gente, causa a impressão de que não termina nunca. Então, quando você faz o preenchimento um seguido do outro e chega aqui no meio, ainda tem aquele restante para fazer, você fica, meu Deus do céu, não vou terminar nunca isso daqui. E vai sim. Quando você faz o preenchimento do canto externo também, antes de iniciar o meio, você já vê o fim. Gente, tudo o nosso cérebro, tá bom? Ele que manda, tá? Uma visão assim, falar, meu Deus, já tô enxergando o final, então vai. Entendeu? Causa um ânimo. Eu tô falando sério, eu tô falando a realidade, tá? Você vai ver. Causa um desânimo quando a gente vê um olhão assim, fala, meu Deus, só vai demorar um século isso aqui. Aí quando você vê a luz no final do túnel, quando você já fez o preenchimento do finalzinho, é muito mais fácil. Flui muito melhor o atendimento, tá bom? Gente, algumas coisas assim a gente deixa passar, porque às vezes a gente acha que são coisas banais, que não faz diferença nenhuma, que não vai mudar nada. Muda muito, tá? Tudo que eu falei é muito importante. Tudo que eu falei é de extrema importância e nos ajuda de uma forma, assim, surreal, né? A gente deixa pra lá, às vezes a gente acha que não é, mas assim... Vou cortar essa parte. Então, às vezes a gente acha que não vai nos ajudar, mas nos ajuda muito. Diminui muito o nosso tempo de atendimento. E é o que eu falei, não adianta você realizar uma vez e não realizar amanhã, porque achou que não deu certo na primeira. Na primeira vai ser difícil mesmo, porque é o que eu falei, a gente sai da nossa zona de conforto e é doloroso sair da nossa zona de conforto. Mas o resultado vem, tá bom? Então persista, anota tudo, assiste essa aula milhões de vezes, vai ficar disponível para você aqui.
tá? E, então, essa foi a nossa aula de hoje, essa foi a nossa aula incrível de hoje, eu entreguei tudo mesmo, espero que faça muita diferença nos seus atendimentos. Caso tenha ficado alguma dúvida, eu vou abrir agora a caixinha de perguntas para você realizar toda a pergunta que você quiser no meu Instagram, tá bom? Então a caixinha de pergunta vai estar lá para você, assim, Amanda, você falou sobre tal assunto e eu não sei ele. Eu tanto posso explicar por cima lá na caixinha de perguntas, quanto eu posso vir numa próxima aula falar pra você, tá bom? Então, você vai me ajudar e eu vou te ajudar, ok? Então, vou aguardar a sua perguntinha, ou também vou aguardar o seu elogio, caso você queira deixar lá na nossa caixinha de perguntas, vai me ajudar muito, tá bom? Deixe o seu like aqui, super youtuber. Deixe o seu like aqui, comentários também. Se quiser se inscrever no canal, me ajuda muito, tá bom? E eu quero te agradecer por você já ter vindo aqui. A aula, ela realmente foi longa e eu espero que você tenha chegado até o final, porque eu também tenho uma surpresa gigante pra você. Então, tem um super presente pra você. O presente é uma mentoria VIP comigo, tá bom? Serão 3 encontros online. Esse encontro vai ser totalmente personalizado, tá bom? Não vai ser uma mentoria padrão. Eu não vou te dar uma mentoria igual a todo mundo, não. A gente vai personalizar com as suas dúvidas específicas, tá? Com algo que você tenha mais dificuldade. Serão 3 encontros online, ok? Esses encontros serão gravados, então você terá acesso a eles depois, caso você queira assistir novamente. Essa mentoria VIP será certificada, ok? E você terá mais um suporte por 1 ano via WhatsApp, tá bom? Então, eu te darei todo o suporte sobre outros assuntos, caso você tenha, por 1 ano no WhatsApp, ok? Tudo isso com um presentão enorme, um descontão enorme, um desconto de R$150, ok? A mentoria é de 450, ela está indo para 300, somente para você que está no grupo do WhatsApp, ok? Então, se você tiver vontade, se você tiver querendo fazer a mentoria comigo, só você mandar para mim, eu quero a mentoria VIP, e a gente já te manda todas as informações, ok? Então é isso, minha gente. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui, por contar com a minha ajuda, por querer a minha ajuda, por vir aqui, por acreditar no meu trabalho, tá? Eu estou muito feliz com a quantidade de pessoas que entrou no grupo. E é isso, espero que você tenha ficado até o final e ganhado esse presente maravilhoso, tá bom? Aproveitem esse presente, gente. Um beijo enorme e até a próxima. Espero que tenha próximas. Um beijo.